todos muito bem-vindos ao nosso Café com Sabedoria. Se você está assistindo aqui pelo TikTok, eu quero te convidar a seguir aí esse perfil. E se você está assistindo a gravação aqui pelo canal do YouTube, também se inscreve no canal, deixa o seu joinha, coloca de onde você está assistindo essa live, coloca aí nos comentários qual região do Brasil ou do mundo você está me assistindo aqui. E essa semana o nosso tema é o fruto do Espírito. Ontem a gente falou de amor e alegria e hoje a gente vai falar de paz e paciência. A leitura está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém, gente? E hoje a gente vai falar aqui de paz e paciência. Quem aí tá precisando de paz e paciência? A paciência, né? A famosa paciência. A longanimidade, né, é o adjetivo que descreve uma pessoa que possui grande paciência. Então, quando você ouvir essa palavra longanimidade, é a mesma coisa que paciência. E aí a gente vai explorar aqui. Ontem a gente viu que o fruto do Espírito, ele não é um esforço que você faz. Ele é uma consequência de você estar conectado a Deus, de você estar conectado à fonte. A fonte da paciência, a fonte do amor, da alegria. Então, quanto mais eu estou conectada a Deus, mais eu tenho essas coisas, mais eu tenho paz, mais eu tenho paciência, mais eu tenho amor pelas pessoas, mais eu tenho alegria, entusiasmo de viver. Então, quanto mais conectada a Deus eu estou, mais eu colho desses frutos, tá? O fruto, ele é o comportamento final. A forma como a gente trata as pessoas, como eu cuido da minha casa, como eu cuido da minha família, pessoas, como eu me comporto. Então, fruto, se você olhar para uma árvore, o produto final da árvore é o fruto. Se você olhar para uma laranjeira, o produto final da laranjeira é o fruto. E dentro de cada fruto existe uma semente. Então, toda vez que você é paciente com uma pessoa, toda vez que a pessoa vê que você tem paz, ela sente essa paz em você, você trata as pessoas bem, você responde com sabedoria, você tem esse autocontrole, a pessoa vê em você algo, né, que ela quer também ter acesso a isso. Isso é uma semente. A gente prega a palavra de Deus o tempo todo, não só com palavras, mas com comportamentos, com ações, com atitudes, ok? Então a gente precisa entender isso. E aqui, a paz, que é esse fruto do Espírito, vai muito além de quando você não tem conflito nenhum, porque às vezes as pessoas pensam, eu tô em paz. Tô em paz porque não tem nenhum problema, né? Eu tô trabalhando, tá bem no trabalho, tô conseguindo pagar as contas, às vezes até sobra um dinheiro, não tô com nenhum problema assim de saúde, não tem nada de outro mundo, então tô em paz. Não é essa paz. A paz, ela é muito mais do que essa ausência de conflitos, de dificuldades. É você estar no meio do caos e você conseguir, mesmo que você queira, sabe, se irritar, mesmo que você queira, você não consegue. Porque tem algo dentro de você que te dá uma calmaria. Tem algo dentro de você que não permite que você se descabele, né? Vamos falar assim, naquela situação difícil. Então, por mais que você esteja passando por uma situação difícil, você descansa. E porque você sabe que a sua segurança está em Deus. Então, esse descanso interno é você conseguir manter o controle das suas emoções, mesmo em meio às dificuldades, em meio ao caos, ao problema. Internamente você sente que é como se aquele problema não existisse, ou que aquele problema já está sendo resolvido. Essa é a verdadeira paz. Ela significa integridade, descanso e segurança em Deus. Então aí você descansa, você não perde sono,
Você não fica atribulado, agitado. Não, você tá por dentro, você tá calmo. Você tá em paz. E ele é semelhante nessa paz, ela é semelhante ao conceito hebraico de shalom. Então, como que a gente faz para desenvolver esta paz? Primeiro, conexão com Deus, diariamente. Hora que você acordar, você ora, você entrega seu dia a Deus, você consagra. A hora que você estiver caminhando para o trabalho, vai orando mentalmente, sabe? Conversa com Deus, ora antes de reagir. Se você precisa ter uma conversa difícil com alguém, se você precisa conversar com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seu chefe, e sabe que pode gerar ali algum conflito, ora antes. Deus, me dá sabedoria, me dá calma, me dá da sua paz. Conduz a conversa, coloca as palavras certas na minha boca. Por que eu oro todos os dias antes de fazer a live aqui? Porque sem ele nada eu posso fazer. Por mais que eu já orei de manhã, já tive o meu contato com ele, mas oração, gente, nunca é demais. Então eu vou buscar na fonte, né? Porque é ele quem vai conduzir. Já aconteceu várias vezes de eu e meu marido ir conversar, e a gente sabe que às vezes é uma conversa que envolve assuntos mais delicados, a gente dá a mão um para o outro primeiro. Vamos orar. Já aconteceu da gente esquecer de fazer isso e começar a conversa começar a esquentar. Peraí, dá a mão aqui. Vamos orar. Já aconteceu de não conseguir fazer isso porque estava com os ânimos agitados, eu saí sozinha, fui no banheiro, orei. A hora que eu voltei, a conversa já tinha outro clima. As coisas espirituais, às vezes as pessoas negligenciam fazer isso porque não é algo que você vê. E aqui entra a questão da fé, de você acreditar que Deus conduz todas as coisas, de você acreditar que Ele sim se manifesta, Ele sim te guia, Ele que coloca as palavras certas na sua boca, Ele que traz essa paz. E às vezes a gente negligencia isso porque a gente não tá vendo. Mas se você começa a praticar isso, você vai começar a ver que a sua sabedoria aumenta. O seu poder de ter aquele autocontrole ali durante a conversa, de você não se exaltar, você se torna uma pessoa mais calma, mais sábia. Você não fala por impulso. Se você falar alguma coisa errada, você vai lá e você corrige. Que ele vai te instruindo, isso vai te trazendo essa paz. Lembra que eu falei ontem, né, que a loja de Deus, que tem todos esses frutos, ela trabalha com as sementes. Então eu tenho as sementes para cultivar essa paz. E como que essa paz vai ser cultivada? Relacionamento com Deus, confiar na soberania de Deus, a fé, a oração, chamar a presença dele. Espírito Santo, vem, conduza aqui essa conversa, porque essa conversa, se não for o Senhor conduzindo aqui, eu posso me exaltar, isso pode mexer com as minhas emoções. Sabe, consagrar tudo ao Senhor. E aprender a descansar em Deus. Quanto mais você vai tendo relacionamento com Deus, mais você vai buscando a Deus, mais você vai amadurecendo na fé, mais você vai percebendo a manifestação de Deus diariamente em coisas simples. Em coisas simples, num copo de água, uma água quentinha no chuveiro, na comida que está no seu prato, na cama que você tem para deitar. Você começa a ver, sabe, no lugar seguro que você está hoje. Então você começa a ver essa manifestação de Deus em tudo. E aí você vai aprendendo a descansar nele, você olha para o seu passado e você fala, gente, mas Deus já fez tantas coisas, já vivi tantos milagres. Você começa a ter olhos bons. Hoje mesmo eu estava lendo esse versículo, né, que Jesus fala, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. O que é ter bons olhos? É olhar para tudo como se tudo fosse, e tudo é um milagre. Então é ver o milagre em tudo. Eu estou aqui falando, você está aí me ouvindo, você está compreendendo, isso é um milagre. Você está conseguindo me ver, me ouvir, entender o que eu estou falando, isso é um milagre.
Então você desenvolve esses olhos espirituais. E aí é o que eu já falei aqui com vocês também, que até quando você tem uma dificuldade, você olha para aquilo com bons olhos. E isso te traz essa paz. Olha, essa dificuldade que eu tô passando aqui é pro meu crescimento, é pro meu amadurecimento, é porque Deus quer me usar em um nível diferente. Eu preciso estar preparado, eu preciso estar pronto. E a gente se prepara nas dificuldades. Amém, gente? Antes de responder alguém, então como que a gente vai fazer aqui, ó? Às vezes você é aquela pessoa que ouviu, já rebate na hora, já responde na hora. Antes de responder alguém, você vai respirar, orar, pensar. Depois você responde. Praticar isso, tá? Praticar ouvir mais do que falar. Respirar fundo, chamar a presença, fazer uma oração. Como eu falei com você, fala, eu preciso ir no banheiro ali rapidinho. Vai no banheiro. Se precisa, ajoelha lá. Conversa com Deus. Porque o Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso ajudador. Nosso consolador. Então, se eu tenho essa ajuda, por que eu não vou pedir? E aí eu vou aproximando mais, estreitando mais esse relacionamento com Deus, e eu vou sentindo essa paz. Porque quando você toma uma decisão após você orar, fazer o que é certo, eu tenho essa premissa na minha vida, né? A partir do momento que eu orei, eu oro para tudo. Toda decisão, por mais simples que seja, eu oro. Então eu orei, fiz o que é certo, fiz o que está na palavra de Deus. Tudo o que acontece a partir dali é da vontade de Deus. Isso me traz paz. Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo que seja algo difícil, algo que eu não entendo, eu sei que está cooperando. Se está cooperando, eu estou em paz. Gente, se você desenvolve essa mentalidade, você passa a viver de uma forma muito mais leve. Muito mais leve. Você não carrega preocupação, você não carrega ansiedade, você não carrega medo. Por quê? Porque não faz sentido você confiar em Deus e viver uma vida perturbada, sem paz. O preço já foi pago, Jesus já veio, a gente já está na nova aliança. Jesus já nos reconectou com o Pai. Então eu não vou ser aquele ramo cortado da videira, eu sou aquele ramo ligado na videira. Enquanto eu estiver ligada nele e ele estiver em mim, o que eu vou ter medo de quê? Se tudo coopera para o meu bem, a partir do momento que eu estou em obediência, a partir do momento que eu estou conectada com ele, eu oro. Gente, eu tô assim, quanto mais, eu já falei isso aqui com vocês, né, que eu faço essas lives aqui muito, claro, né, para servir, mas também eu tô me ouvindo aqui. Deus está usando da minha boca, eu tô me ouvindo, isso me fortalece, isso aumenta a minha fé, porque na Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a pregação, a palavra de Deus. Então, quanto mais eu leio, eu estudo para fazer essa live, então eu tô, sabe, aprimorando, eu tô com mais relacionamento. Isso me traz, assim, eu fico num estado de graça, sabe, de plenitude. Não quer dizer que eu não tenha problemas, que eu não tenha coisas para resolver, tem um monte de coisa. Mas isso não tira a minha paz. Eu faço a minha parte, isso é importante, né? A gente confiar em Deus, mas eu tô aqui, eu confio nele, ele me deu saúde, me deu entendimento, me deu ferramentas, eu também vou fazer a minha parte. Mas eu descanso. E isso é bom demais, sabe? Você viver em paz. Quantas pessoas hoje não têm essa paz, vive atribulado, vive preocupado, vive ansioso, a mente pensando um monte de coisa, a mente cria vários cenários, você entra nesses cenários e você começa a viver aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos ruins, isso te consome a sua energia, você fica, parece que já acorda cansado, acorda sem ânimo de vida. Por que você está se preocupando?
Uma das coisas que eu gosto de fazer, porque a mente ela tenta nos levar para o futuro, né? A mente ou fica lembrando de coisa do passado ou quer nos levar para o futuro. Eu paro e olho assim, sabe? E olho ao meu redor e falo, gente, o que eu tenho hoje? O que eu tenho agora? O que você tem hoje? O que você tem agora? Desfruta disso. Porque o mundo quer fazer você acreditar que você tem que, sabe, que você tem que fazer, que você tem que conquistar, que você tem que crescer, que você tem que isso e aquilo. E às vezes você gasta o seu hoje, o seu agora, olha para o seu agora, o seu hoje, como se isso fosse um obstáculo. Que você só não é feliz ainda porque você ainda não atingiu aquele lugar que você quer estar, aquele resultado que você quer ter. E aí quando você estiver lá naquele futuro, aí sim você vai ser feliz, mas você não pode ser feliz agora. Porque parece que esse agora é um obstáculo na sua vida. E isso rouba a sua paz. O nosso hoje é um presente de Deus. Não é um obstáculo. Então vive o hoje, vive aqui, agora, sabe? Desfruta da sua vida. Você tá bem, tá com saúde. Se não tá com saúde também, mas Deus já tá trabalhando na sua cura. Às vezes a gente fala, não tô bem, né? Cabeça doendo, dor aqui, dor ali. Não, mas você pode até falar isso, mas conclui a frase, fala, mas eu creio que Deus já tá trabalhando na minha cura. E paciência, vamos para paciência agora. Paciência é literalmente longo ânimo. É demorar para explodir. Não é aceitar abuso, é controlar a própria reação. Como que a gente desenvolve essa paciência? Como que a gente cultiva a paciência, né? Porque se é uma semente, eu tenho que cultivar ela. Esperar antes de responder, tá? Eu sou assim, quando tem uma situação, né, que eu preciso desenvolver a paciência, eu começo a conversar comigo, tá? Então você tem que ter essa habilidade de, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, que é comum. O marido chega falando um monte de coisa ali que você não concorda. A vontade que a gente tem é de, na hora, responder, defender o nosso ego. Aí eu começo a conversar comigo. Uma das coisas que, no início do relacionamento, né, porque eu era muito difícil para conversar. Muito, gente. Para ter uma conversa difícil para mim, era realmente difícil. Então eu fugia. Só que eu entendi que eu tinha que ficar nessa conversa. Por quê? Porque eu queria ter um relacionamento saudável. Quanto mais conversa difícil a pessoa tem, mais saudável fica o relacionamento. Então eu entendi que eu tinha que me obrigar a ficar na conversa. Então ele estava falando e aí eu ficava conversando comigo mesma. Sabe, aqui na minha mente, eu ficava falando assim comigo, porque eu queria responder. Aí eu ficava falando assim comigo. Eu acho que não sei se era eu falando comigo, se era o Espírito Santo falando comigo, né? Mas enfim. Eu ficava assim com a voz na minha cabeça. Calma, deixa ele terminar, não interrompe, ele não terminou de falar, você vai ter tempo de falar, espera. Ele falando e eu conversando comigo mesma, sabe? E aí eu fui vendo que isso funcionava muito bem, né? E eu acredito que, claro, é uma ajuda do Espírito Santo para nos acalmar. O Espírito Santo fica ali nos acalmando naquele momento que os ânimos querem se exaltar. E eu faço isso até hoje. Então, às vezes ele tá falando alguma coisa, às vezes ele tá um pouco mais exaltado, eu falo, isso não é ele. Primeiro que isso não é ele não é assim. Ele talvez está ferido, e eu também com ele, né? Às vezes a gente tá mais exaltado porque a gente toca numa ferida ainda que não tá bem cicatrizada, aí as coisas começam a se exaltar. Então, que você tenha essa habilidade e essa habilidade, ela é desenvolvida com o relacionamento com Deus, porque é Deus quem nos dá essa capacidade de conversar com a gente mesmo, sabe? Ficar assim, calma, tá tudo bem, as coisas vão se resolver, você tem sabedoria, Deus te dá sabedoria, você vai saber conduzir essa conversa. E se você sentir que não tá conseguindo, tá perdendo o controle, vai para a oração. Chama a presença do Espírito Santo. Espírito Santo, se manifesta aqui. Espírito Santo, coloca as palavras certas na minha boca. Traz calmaria para o meu coração. Não me deixe exaltar. Me ajuda. Muda completamente o cenário, gente.
Ó, então como que a gente vai fazer, né? Para desenvolver essa paciência. Deixa eu ver aqui, quem aqui precisa desenvolver paciência? Deixa eu ver vocês aqui. Quem aqui tá precisando desenvolver a paciência? Maria, então ora sobre esse pressentimento ruim aí, tá? Cristo, minha mente. Quem aqui precisa desenvolver paciência? Helenilson colocou, eu. Bel também. Ok. Gente, paciência é um cultivo. Eu era uma pessoa bem impaciente. Muito impaciente. Paciência é uma decisão diária. Então você vai acordar de manhã e decidir ser paciente. Eu decido hoje que eu vou ser paciente. Sabe aquele negócio assim? Ninguém vai me estressar hoje, ninguém tem a capacidade de me estressar. Eu não vou me estressar com coisas pequenas, eu não vou me irritar com coisas pequenas. É uma decisão. Quem precisa de sabedoria, peça a Deus, pois Ele dá liberalmente a quem pede. Então, se você está precisando também de sabedoria, peça a Deus. Agora, a paciência é nas coisas pequenas, é uma decisão. Você tem uma decisão. Eu posso ter uma atitude de ficar irritada aqui, eu posso decidir ter paciência, mas para você fazer isso, você tem que estar atento, você tem que estar presente, certo? Então você tem que estar presente, consciente, observando a sua reação, observando a você mesmo. Ok? Eu tô vendo aqui, sei lá, um chinelo fora do lugar. As crianças deixaram as coisas fora do lugar. Tenho duas opções. Eu posso me irritar com isso. Eu posso olhar para esse chinelo, respirar fundo. Eu decido cultivar a minha paciência. Eu decido cultivar a minha paciência. Pronto, isso aqui não vai me irritar, isso aqui não vai... A vida é muito maior do que essas coisinhas pequenas. Eu decido cultivar a minha paciência. É uma decisão. E aí você vai cultivando. E aí você chega num ponto que as coisas já não te irritam mais. As coisas que te irritavam antes já não te irritam mais. Você evolui. Porque você decidiu cultivar a sua paciência. Você vê algo, as crianças fizeram uma bagunça, eu vou explodir com ela. Não, pera. Eu decido cultivar a minha paciência. Porque não sei vocês, gente, eu sou assim, ó. Se tiver alguma coisa que sabe, que mexe com as minhas emoções, se eu me exaltar, ou seja, se eu falar alto, ou se eu me descontrolar, mais descontrolada eu fico. Então pode ser uma fagulhazinha, mas se eu me descontrolar, aí meu coração acelera, eu começo a tremer, fica pior. Entende? Então se você consegue manter. Vocês também são assim? Se tem uma coisinha pequena e você faz mais, você se estressa mais? Eu sou assim. Então que a gente aprenda a cultivar a sementinha da paciência e a semente da paz. Elas estão juntas. Paz, paciência. Tem um filme, né, que é muito bom, que eu gosto, que é do Kung Fu Panda. Não sei se vocês já assistiram, né? E aí tem lá o mestre lá, como que ele chama? Que treina o Paul lá, né? E ele fica paz interior, paz interior. Aí a gente pegou isso aqui em casa, né? Na hora que você vê alguma coisa assim, você fica paz interior, paz interior. Cultiva a semente, é uma decisão, gente, tá? Então, pra gente entender, né, pra gente ter isso, a gente tem que entender que eu só consigo ter essa verdadeira paz conectada a Deus. Se você está conectado a Deus, em oração, em entrega, em verdade, todos os dias, Ele vai te dando essas oportunidades de você desenvolver a sua paciência. Porque como que você vai saber que você é uma pessoa paciente
se não tem nada aí para desenvolver a sua paciência? Não tem como. Você só sabe se você é paciente passando pela prova da paciência. Aí você cultiva a sua semente. Amém, gente? Deus é bom, né? O tempo todo. Os filhos bagunçar também. Tudo bem, mas o marido me irrita. Inês. As pessoas, ó, tudo que acontece, se você se irrita, tá? Se a pessoa tem a capacidade de te irritar, isso tem mais a ver com você do que com a pessoa. Porque a pessoa é só um espelho daquilo que precisa ser trabalhado em você. Então, se eu me irrito com as coisas que meu marido faz, isso é um espelho. Ele tá refletindo algo que eu preciso desenvolver, que eu preciso melhorar. Porque ninguém tem a capacidade de nos irritar, nos tirar do sério, se você não der permissão. Você não pode reclamar da sujeira que entra pela sua janela, as folhas, a poeira que entra pela janela, se você deixa a janela aberta. Se você não quer que a poeira entre pela janela, que as folhas entrem pela janela, você tem que fechar a janela. Ok? Gente, quem tá chegando aí pela primeira vez, tem alguém aqui que é a primeira vez aqui? Coloca eu aí de onde você está assistindo essa live, se é a sua primeira vez aqui. É chinelada, né, Maria? Pois é assim que a gente aprende. Chineladas de amor. Amém? Ó, quem tá chegando aí é novo, é nova aqui, não deixa de seguir aí, tá? O perfil. Como que eu fecho a janela? É uma decisão. Levantando da cadeira, indo lá e puxando a janela. É uma decisão, é uma atitude positiva que você teve. Como que eu desenvolvo a minha paciência, né? Acho que ela quer dizer isso. Como que eu fecho a janela? Tomando uma atitude de ser paciente. É uma decisão. Não ser conduzida pelas minhas emoções. Eu vou ter uma atitude positiva. Eu vou ter bons olhos. Eu vou olhar para a toalha molhada que meu marido deixou em cima da cama. Em vez de eu cultivar a raiva, eu vou cultivar a paciência. Eu vou pegar essa toalha, eu vou saindo agradecendo. Obrigada, Deus, por eu ter uma toalha. Obrigada, Deus, por eu ter um marido. Eu tenho um monte de mulher aí hoje em dia querendo casar. Se eu tenho uma toalha molhada em cima da cama, é porque eu tenho um marido. Se eu tenho um marido, glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor. É uma atitude positiva. É uma decisão. Você decide como que você reage à situação. Gente, nós temos esse poder. Mas aí se você diz que é difícil, mais difícil fica. Também é uma decisão. Você olhar isso como isso é difícil, olhar isso como eu consigo fazer isso. Eu consigo praticar isso. Eu consigo desenvolver isso. Amém, gente? Vocês são demais. Adoro estar aqui com vocês. João capítulo 1, versículos 11 e 12. O que está lá em João capítulo 1, versículos 11 e 12? Diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Filho, filha de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Todos aqueles que creem no nome de Jesus ganham o poder de ser chamado filho, filha de Deus. Você crê que Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus? Você crê que Jesus veio ao mundo para nos ensinar as boas novas do reino? Que é possível eu viver nesse estado de paz, de alegria, de paciência? Você crê nisso? Que a gente tem essa ajuda do Espírito Santo? Hoje eu estava lendo Lucas, vou até abrir aqui para vocês, ó. Lucas 11, do 9 ao 13. Não, vou ler só o 13. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem.
Nós temos o Espírito Santo de Deus, graças a Jesus que veio ao mundo nos reconciliar com Deus. E eu quero saber se você crê nisso. Se você crê que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Porque todos aqueles que creem serão salvos. Oh, glória a Deus, Nalva. Glória a Deus, viu? Participa aqui das lives, a gente está aqui aprendendo juntos. Todos os dias, segunda a sexta, 6 horas da manhã, a gente está aqui aprendendo juntos, tá? Se você quiser vir para as lives, é muito bem-vinda. Não sei se é a primeira vez que você está aqui. Olha, e se você crê nisso, eu quero te convidar a fazer uma oração aqui junto comigo. Uma oração onde você se arrepende de viver uma vida longe da presença de Deus e você passa a viver uma vida agora conectado a Ele. Porque com Ele você tem vida. Vida é viver em paz, viver alegre, viver bem. A gente não está aqui para sofrer. A gente vai ter condições difíceis, condições de vida difíceis, problemas, situações para resolver, mas com Ele tudo a gente pode fazer. E eu quero te convidar a fazer uma oração aqui junto comigo, que é uma oração de entrega. Se você nunca fez essa oração, não conhece essa oração, coloca aí eu quero, se você se arrepende de viver uma vida longe da presença, ou se você já esteve na presença e se afastou, eu quero te convidar a fazer essa oração aqui junto comigo. Coloque eu quero aí nos comentários, eu quero ler seu nome, quero falar o seu nome aqui. Eu vou orar, você vai repetir essa oração e a partir dessa oração você ganha o poder de ser chamado filho, filha de Deus. Eu não sei se você sabe o impacto que isso tem no mundo espiritual, mas eu quero te convidar. Pedro, Nalva quer fazer também a oração junto comigo, Inês, aleluia, Inês Rodrigues, Pedro Alves, Nalva, então coloca a mão no seu coração, repete essa oração junto comigo, que eu tenho certeza que depois dessa oração seu coração vai ser preenchido de amor. Você nunca mais vai se sentir sozinha. Amém? Então coloca a mão no seu coração, feche seus olhos e repita essa oração junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo o Teu Espírito Santo em meu coração. Para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Nalva, Inês,
Pedro. Sejam bem-vindos à família de Deus. Deus seja louvado. Vamos orar para a gente terminar? Pai, obrigado, Senhor, por essa live. Obrigado pela sua presença e manifestação aqui, Deus. Eu oro pela vida de cada pessoa que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador através dessa live. Guias no caminho da fé, no fortalecimento, para que elas sejam como flechas, Deus, nas suas mãos lançadas por todo mundo para compartilhar as boas novas do reino. Eu oro por cada um que aqui está, declarando um dia abençoado, produtivo, próspero e abundante na sua presença, Pai. Que ela veja a sua manifestação em tudo que ela fizer, em tudo que ela tiver, todos os caminhos que ela andar. Que ela veja, Deus, a sua manifestação e que ela tenha uma decisão diária de cultivar a paciência e a paz. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Mais um dia aqui juntos. Vocês já sabem o que vocês têm que fazer, né? Quem vai estar aqui amanhã. Quem vai estar aqui amanhã já sabe o que tem que fazer. Vamos ensinar para quem está chegando agora? Exatamente. Quem vai estar aqui amanhã já sabe. Comenta um eu bem animado, um eu bem grandão, um eu cheio de uzinho, pra gente estar aqui juntos amanhã, tá bom? Muito bom. Ó, a Patrícia vai estar aqui, a Maria José, a Nalva, o Pedro. Pedro, vamos caprichar nesse eu aí, tá? Tânia, Noelle. Quem mais vai estar aqui comigo amanhã? Tenha um ótimo dia para vocês também, gente. Tudo de bom. Amanhã estaremos aqui de volta com as nossas lives, tá? Beijo grande para vocês. Vem para as lives, Nalva, que a gente vai te ajudar aqui. A gente vai aprendendo juntos, tá? Beijo, beijo. Maria, ligo sim. Beijinho, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.